e essas informações nós vamos compartilhar acerca dessas coisas. Amado, eu quero falar a respeito de uma transformação em todas as áreas das nossas vidas. E eu desejo na minha vida transformação em todas as áreas. Quantos desejos da parte de Deus transformação em todas as áreas da tua vida? Aleluia. E a transformação ela vem sob um princípio chamado obediência. Então é interessante a concordância da palavra que Deus ele tem bênçãos para vocês. Deus ele tem plano para vocês. Deus ele quer te abençoar, irmão. Deus ele quer te abençoar. Às vezes às vezes nós ficamos impedindo a bênção de Deus. Às vezes nós falamos, nossa, eu não sou abençoado, as coisas não mudam. E Deus está, vamos usar a expressão, Deus está doido para te abençoar e não pode te abençoar. E a culpa é sua, a culpa é minha muitas vezes. Olha só. E como que é isso? O Douglas ele falou, veio de Deus em concordância. Porque ele leu em Jeremias 29, aonde Deus vem falando, eu tenho planos, eu tenho projetos a vosso respeito, para te fazer prosperar, para que vocês sejam abençoados, e trazer sobre vós paz, prosperidade, para vos dar o fim que você deseja, aleluia, para dar o fim que você deseja. Olha aí, Deus está falando que Ele tem planos, projeções, para abençoar, para dar para você, entregar para você, aquilo que você deseja, é o que ele meditou. Mas vem um segredo, dizendo aqui, vou meditar, não estava no meu script, mas vem em concordância. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O 13 é a chave, buscar-me-eis, aleluia, buscar-me-eis, buscar ao Senhor. Então quando você buscar ao Senhor, você vai então viver aquilo que Deus tem para você. Quando você buscar ao Senhor, hoje nós vamos meditar sobre isso. Não buscar somente ao Senhor orando a Ele, mas buscando ao Senhor, se entregando e vivendo a sua vida através dEle. E aqui está falando então, quando você me buscar, você vai receber aquilo que você deseja. Aleluia, né? E a questão, eu quero lhe perguntar, você tem vivido aquilo que você deseja? Talvez você tenha vivido tudo aquilo que você não deseja. A sua vida talvez tenha sido totalmente contrária àquilo que você deseja. Talvez você não tenha a casa que você deseja. Talvez você não tenha a família abençoada. Quando eu falo abençoada, numa questão de um respeito, de uma harmonia, de uma unidade, como você deseja. Talvez a sua vida com Deus não tenha sido crescente, não tenha sido constante, por alguns segredos que nós vamos estar compartilhando nessa noite. Então, transformação em todas as áreas da nossa vida, através da obediência, aleluia. E a palavra eu quero compartilhar com os queridos, abençoados, é sobre obediência. E antes de meditar na palavra, eu quero lhe fazer uma pergunta para reflexão. Você se considera uma pessoa obediente? Não responda, mas olha só dá uma olhadinha por mão assim, com aquela cara de interrogação. Isso é muito importante, porque isso começa a mexer com a gente, né? Principalmente quando a gente está desobediente, mas é muito importante. Deuteronômio 28, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, princípios de obediência. Recentemente alguém me compartilhou uma palavra em cima desse texto. Eu acho que foi recentemente a irmã Gislaine ministrou. E vamos tomar uma direção. Foi obediência também, né, irmã? Olha aí, eu nem tinha antenado. Mas então Deus ele quer gerar algumas. Tem um nível de rebeldia. Deus está falando de obediência. Mas diz aqui, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez, porque a chave está nesse versículo primeiro. Novamente, se atentamente ouvir a voz de Deus, fala ouvir. Então tá, o princípio é ouvir, mas vamos lá. E tendo cuidado de guardar, fala guardar, os mandamentos que Deus ordena. Aleluia, glória a Deus, que hoje te ordeno.
O Senhor teu Deus então te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvir, esse ouvir é ouvir, obedecer e praticar. Quando a palavra fala de ouvir, não está falando de escutar. Que tem pessoas que estão me escutando hoje aqui na igreja, está escutando pela live. Só que ele vai continuar vivendo a vida erradamente ainda, mesmo ensinando ele hoje. Porque ele somente escutou, mas ele não deu ouvido à palavra. Nós temos que dar ouvido, parar para ouvir, parar para meditar. Então, quando a palavra fala ouvir, está falando de você parar, receber isso, meditar, você ingerir isso, absorver e praticar. Inclusive, a palavra fala, aquele que ouve a minha palavra e obedece, eu e o meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então, quando você ouve e você obedece a palavra, Jesus está dizendo, eu e meu Pai viremos a ele e faremos morada. Então, quando você é obediente, quando você ouve, quando você ama, quando você pratica, há uma forte presença de Deus na sua vida. Aleluia. Por isso que é muito importante. Então, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, olha aí, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos do Senhor. Olha aí, irmãos. Virão sobre ti todas as bênçãos do Senhor. Bendito, olha como você será. Essa palavra é para você, se você ouvir e ser obediente. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto da amassadeira. Bendito será ao você entrar, e bendito também será você quando sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra você. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão, porque Deus será contigo. Versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, aleluia. Está falando de uma colheita, está falando de uma plantação, e tudo aquilo que planta, vai colher, a bênção estará ali. Em tudo o que colocares a mão, te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, em tudo que você colocar na tua mão, será próspero. Você vai começar um negócio e vai dar certo. Você vai entrar numa empresa, vai ser honrado, vai ter aumento, vai ter um cargo de reconhecimento. Você vai fazer um orçamento e o seu orçamento vai ser aprovado. Você vai estar desempregado pela sua vida de obediência, você vai encontrar sempre portas abertas para você. É o que está falando aqui. E te abençoará na terra que o Senhor te dá. E em tudo o que você colocar a sua mão, abençoado será. Querido, eu quero profetizar. Em tudo que você colocar a sua mão, abençoado será. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor te constituirá para si povo santo, separado para ele, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Olha aqui, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, no fruto da terra do Senhor, sob juramento a teus pais, ele prometeu te dar. Aleluia. Concluímos aqui essa finalização da leitura, prometeu te dar. Então Deus, ele prometeu. Prometeu é uma promessa. Então, obrigado, meu bem, eu já sei que você já entendeu. Então, há uma promessa de Deus para a tua vida. Mas aqui vem falando de alguns benefícios dessa promessa. Lá no versículo 1, se ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, e se tiver o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Então, há uma palavra, há uma ordenança, há um mandamento, há um ensino pela palavra. E recentemente eu ministrei
E aqui se revela, Deus, Ele não tem uma fidelidade, novamente, Deus não tem uma fidelidade direcionada diretamente para mim, para você. Ele tem uma fidelidade direcionada para a palavra. Você entendeu? O que está falando aqui? Ele prometeu, mas se você ouvir, se você guardar, se você tomar o cuidado em obedecer aquilo que o Senhor teu Deus te ordena. Então, você sendo obediente à palavra, se cumpre aquilo que está prometido. Aleluia! Então, é muito importante a gente ter uma reflexão. Será que eu tenho sido um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho, um servo, obediente? Vamos lá. Todos nós gostaríamos de ser abençoados por Deus, mas muitos não vivem essa promessa de uma vida abençoada, simplesmente porque não obedecem a Deus. Amado, quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós deixamos de obedecer a palavra, nós estamos desprezando as bênçãos prometidas na palavra para a minha e para a sua vida. Então, se você é desobediente, você está rejeitando a promessa de Deus sobre a sua vida. Por isso que nós devemos viver em obediência para que se cumpra na nossa vida a palavra de Deus, como o abençoado começou. Eu tenho planos, tenho projetos, eu tenho projeção para dar conforme o desejo do seu coração. Eu tenho certeza que os irmãos aqui é cheio de planos, cheio de vontades. Eu tenho certeza que os irmãos aqui têm vontade de viver algumas coisas, conquistar algumas coisas que ainda não conquistou. E às vezes não tem entendido o porquê. Eu quero falar sobre alguns benefícios dessa obediência. Salmo 128. Vamos comigo lá, irmãos? Salmo 128. Quando a gente começa a pregar, 30 minutos é muito tempo. Mas depois, 30 minutos, você só introduz a palavra. Mas Deus vai dar uma graça hoje, em nome de Jesus. Olha o que diz Salmo 128, o versículo 1 ao versículo 4. Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. Você pode repetir comigo? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Tem que impregnar, tem que colocar essa palavra. Bem-aventurado aquele que teme. Esse teme é aquele que obedece, é aquele que honra, aquele que serve, aquele que segue. Então diz bem-aventurado, que quer dizer feliz. Feliz é o homem que anda no Senhor, que está nos seus caminhos. Então, há muita gente desobediente aqui na IBN Betel. Não tem esse tipo de gente, não tem. Em nome de Jesus, todo mundo aqui é crente, firme, fiel e anda nos caminhos de Deus. Profeticamente, eu estou profetizando essa palavra, aleluia. Tem uns que bambeiam, mas tem um povo firme. Os que estão bambeando vão ficar firmes também em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. Por isso que Jesus não voltou ainda, para dar chance desses que estão bambeando ficar firme. Aleluia. Porque a pastora pregou, chegará o tempo em que não haverá mais. Então, irmão, vamos estreitar o caminho aí. E aqui vem falando, feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E continua, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Olha aí, tudo que você fazer, a tua esposa no teu interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Olha que maravilha. Os teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme, que serve, que obedece, que guarda e que anda nos seus caminhos. Aleluia.
Então aqui fala de uma obediência, um princípio de uma obediência, andar no Senhor, estar no Senhor, permanecer no Senhor, e fala que a sua casa será abençoada. Então um dos benefícios da obediência é ter uma família abençoada, é ter uma casa abençoada. Aqui fala de filhos abençoados, fala de uma esposa abençoada, e também terá um esposo abençoado em nome de Jesus. Maravilha! E aqui fala, e que em tudo o que fizeres, tu irá bem. Então, há um nível de uma prosperidade nessa casa, desse homem, dessa mulher, que anda e que permanece nesse caminho. Então, teremos uma família abençoada, andando sobre a obediência, em permanecer nos caminhos do Senhor. A família é, no contexto de toda a história da humanidade, um alvo especial do olhar de Deus, aleluia. A sua família, a sua casa é um alvo especial de Deus, amados. Às vezes tem casas, tem ambientes, tem lares que é contenda, que é prova e é luta, e parece que as coisas não mudam. Eu quero falar para você, Deus, o alvo é a sua casa, o alvo de Deus é a sua família. Eu sempre falo para os irmãos, cuida bem da sua casa, cuida bem da sua família, porque se você cuidar bem da sua casa, sua família, você vai ser abençoado no ministério. Inclusive em Timóteo fala, aquele que não cuida bem da sua casa, que não exerça o episcopado, porque aquele que não cuida bem da sua casa, como ele vai cuidar da casa de Deus? Mas como que eu vou cuidar bem da minha casa? Temendo ao Senhor. Então o ímpio, aquele que não serve a Deus, a casa dele é uma ruína. O pastor está falando que a minha casa é uma ruína, não sei como que é a sua casa, mas talvez algumas coisas precisam melhorar. Princípios de sabedoria, e esses princípios de sabedoria também encontra a obediência. Talvez há uma luta de uma semeadura errada, mas agora está aprendendo, e agora vai ter conserto, porque agora você tem aprendido. Quantos têm aprendido aqui? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então a sua família, ela é o alvo especial do olhar de Deus, mas para que de fato a nossa família seja abençoada, é necessário que viemos andar nesse caminho da obediência. Aleluia! Obediência. Êxodo capítulo 20, versículo 12, fala a respeito do filho. Filhos, lá no lar, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenha longevidade de vida. Por que a nossa juventude de hoje, eu falo no modo geral, porque hoje tantos jovens têm perdido sua vida? Por que tantos jovens hoje estão totalmente perdidos de propósito? Por que tantos jovens hoje estão em depressão com 19, 20, 22 anos e não sabem nem o que vai ser da vida? Não julgo a todos e nem a ninguém, mas eu trago a palavra. Hoje falta muito essa questão do princípio da honra. E honrar é obedecer. Então se sua mãe está falando, filho, não vai, obedece, não vai. Se sua mãe e seu pai estão falando, seus pastores estão falando, não faça, não faça. Porque isso é um princípio de obediência. Então, quando você é obediente, a palavra fala que eles terão vida longa, serão abençoados. Então, a obediência, ela entra em várias áreas. Uma pergunta, em sua opinião, além de obedecer a Deus, quais são as atitudes que devemos tomar para ter uma família abençoada, né? Tantas atitudes, mas ser ensinável, aceitar a disciplina, né? Ser amigo dos filhos, aceitar ter um coração ensinável e tantas outras coisas mais. O segundo benefício da obediência é seremos prósperos. Aleluia. Quantos querem serem prósperos aqui? Dão glória a Deus aí. Glória a Deus. E do versículo 8 ao 12, voltando novamente lá em Deuteronômio, que é lá que nós vamos compartilhar, né? E no 8 diz que o Senhor determinará a bênção, que estejam sobre os seus celeiros e em tudo que você colocar a mão. Irmãos, a palavra diz, buscai pois primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a bênção de Deus vai ser acrescentada. A palavra fala, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. A pergunta é,
ou pode ser o contrário. Mas aonde está o seu coração? É muito importante sobre isso. Mas aqui vem falando que o Senhor te abençoará, e em tudo que você colocar as mãos, abençoado será. Então, o princípio da obediência é seremos prósperos, porque esse texto, ele é uma continuidade de uma sequência que nós meditamos em cima. Aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que teme, aquele que pratica, eles serão abençoados. Então haverá um nível de prosperidade sobre a sua vida. A obediência a Deus atrai também a prosperidade de Deus para nossas vidas. Aleluia! Amados, Deus abençoa com a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade. Porque é uma falsa ilusão que prosperidade é a conta bancária estufada. E não é. Há um tempo atrás, eu conheci uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia de 12 mil reais e foi a óbito, mas na conta bancária dela tinha mais de 200 mil reais. E ela estava esperando há mais de um ano pelo SUS, porque não queria gastar o seu dinheiro. Amor ao dinheiro. E a palavra fala que o amor ao dinheiro é a mesma coisa de servir a Mamon, ao Deus desse mundo. Então o dinheiro, ele é algo sim de Deus, para ser bênção na sua vida. Você entende? Então a prosperidade de Deus, sim, fala de dinheiro, mas não quer dizer que é somente dinheiro. Porque tem muita gente que tem tanto dinheiro e não é feliz como você é. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro e vive em depressão. Tem tanta gente rico, milionário, que tem tirado a sua vida porque não tem paz, não tem alegria. Tem dinheiro. Dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Prosperidade é estar bem em Deus, feliz em Deus. Prosperidade, vou definir, não é ter tudo o que quer. Prosperidade não é ter tudo o que quer. Prosperidade é ter tudo o que precisa. Aleluia! É prosperidade. Talvez você não tenha Ferrari, que você sonhou desde criança, mas você tem seu Uno que te leva para o trabalho. Pastor, nem o Uno eu tenho, mas o dinheiro do Uber para te levar no ar-condicionado para cima e para baixo, você tem. Tem ou não tem? Tem. Talvez você não tenha aquele churrasco sempre, mas sempre tem o dinheiro para você comer um espetinho com a família, nem que seja de 10 reais. E é gostoso, é verdade ou não é? A gordura fica até nos beijos, aleluia. E é gostoso, irmão. Então é isso. A prosperidade não é ter tudo que quer, mas é ter tudo aquilo que você precisa. Eu já vi um homem muito rico falar uma certa vez: eu queria ser feliz como você, porque eu tenho dinheiro, meus filhos têm os melhores celulares, eu já dei um carro para o meu filho, já dei moto para o meu filho, eu paguei a faculdade dos meus filhos, só que os meus filhos, eles me odeiam. A vida inteira ele trabalhou, o foco dele foi trabalho, dinheiro, e aí tem uma família desestruturada, porque ele não investiu a família dele na obra. Então se você ama a sua família, você tem que trazer sua família para Deus, porque é Deus que abençoa a sua família, é Deus que abençoa a sua casa, é Deus que abençoa todas as áreas da sua vida. E ele falou: eu queria ter o que você tem. Eu fiquei assim, meu Deus, a gente é tão feliz, nós somos tão prósperos, amados, e às vezes nós não vemos quão abençoado nós somos. Então, eu quero falar para você, meu irmão, você é o abençoado, aleluia. Tenho 5 minutos e ainda tem a metade para compartilhar. Obediência, o que é obediência? Obediência é fazer o que foi orientado a fazer, aleluia. Obediência é isso. Se Deus está mandando fazer, faça. Se você congrega nessa igreja, seu pastor é autoridade, sua vida é ou não é? Está pedindo para você? Faça, obediência. Se papai e mamãe estão pedindo, faça pela palavra, você está cumprindo a palavra, obedecendo o seu pai. Se você não está resistindo às autoridades, você está cumprindo a palavra. Vamos lá, versículo 11, nós lemos aqui, vamos lá novamente. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos animais, fruto no solo, sob o juramento que prometeu te dar. Não é esse versículo que eu queria não, mas vamos lá. É versículo 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, praticar todos os
mandamentos. Fala todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Querido, Malaquias 3:10 está na Bíblia. Você sabia que Malaquias 3:10 está na Bíblia? O último livro do Velho Testamento. E Malaquias 3:10 o que fala? Fala uma palavra que nós devemos obedecer. E o que fala lá? Traga todos os dízimos à casa do tesouro. É um mandamento. Então, se eu não trago, eu estou sendo o quê? Desobediente. Essa semana eu reuni com umas 3, 4 pessoas. E várias delas, 3 nada. Essa semana eu reuni mais com 5 pessoas aí. E dessas aí, umas 3 pessoas falou, a minha prova tem sido a questão financeira. E aí eu compartilhei a mesma ilustração para todos, tá bom? E para as 3 pessoas, eu usei a ilustração. Eu falei assim, meu irmão, imagina que você quer beber uma água lá no fundo. Então, o bebedor está lá no fundo, irmãos. Mas há um pitbull que está solto e muito feroz. Você vai beber água lá no fundo? Se ele estiver solto? Você vai sair daquela porta, irmão? Fala para mim. Você vai sair daquela porta para beber água? Não vai. Porque ele está solto. Mas se eu falar, pode ir, que eu já aprendi. Ele está preso. Está lá na casinha dele. Você está com sede, você vai beber água? Você vai, está preso. O que diz abaixo do Malaquias 3:10? E repreenderei o devorador por amor a vós, para que não vos consuma o fruto da vossa videira. Então fala lá um princípio. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois disso, da sua fidelidade, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma chuva de bênção tal sobre vós. E repreenderei por consequência o devorador. Então há um devorador, irmão. Talvez você trabalha e o seu dinheiro não sobra. Talvez você investe em tantas coisas e não dá certo, porque o devorador está solto. E quem soltou é Deus? Não. Há um princípio, quando você obedece, trazei o dízimo. Entendeu? Então, repreenderei o devorador. Então, a minha fidelidade prende o devorador. A minha infidelidade libera o devorador. E a pergunta é, tem andado em obediência? Tem andado em desobediência? Tem repreendido o devorador? Ou você tem liberado o devorador sobre a sua vida? E fala, meu Deus, eu não entendo por quê. Irmão, carro quebrar é normal. Amanhã, seu celular cair e quebrar, é normal. Porventura, amanhã você ficar doente, uma enfermidade, é normal. Mas, seu carro quebra hoje, amanhã seu celular cai, amanhã seus filhos estão doentes, você vai ver a TV não liga, é aquela série de problemas. Observa, alguma coisa aí pode estar errada. Se houver infidelidade, é aquele que você liberou sobre a sua vida, porque tem sido desobediente à palavra de Deus. Vamos lá. Em sua opinião, o que é prosperidade? Já compartilhei isso. Princípios da obediência. Vou concluir aqui rapidamente. Estaremos protegidos por Deus sempre. Para concluir, vamos comigo lá, Deuteronômio 8, do 15 ao 16. E a pergunta é, o que acontece quando eu não obedeço a Deus? Essa pergunta é boa, né? O que acontece quando eu não obedeço a Deus? Deuteronômio, capítulo 8. Do versículo, eu estou achando que é o 28, peraí. 15 ao 16. Só um pouquinho. Ah, tá. Perdão, é o 28 mesmo, tá bom? Deuteronômio 28 mesmo, tá bom? Me perdoe aí. Falei 8, mas é o 28. Deuteronômio 28, 15 e 16. Então, pastor, o senhor falou de obediência. Mas se eu decidir desobedecer, se eu decidir viver na desobediência, o que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer. E a palavra vai revelar. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos,
que hoje eu te ordeno, olha o que diz aqui, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. E será o quê? Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Misericórdia. Então o que acontece se eu ser desobediente? Você viu tão interessante? Que quando nós falamos da obediência, no versículo 2 diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti as bênçãos do Senhor e te alcançarão. Então a obediência, as bênçãos vêm e te alcançam. Quando você é desobediente, tem algumas coisas que também vêm sobre ti. E vem algumas coisas ainda e também te alcança. E aqui está dizendo, se porém não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e não tendo cuidado em cumprir os mandamentos e os estatutos que eu te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Pastor, você está gerando pânico. Não, irmão, eu estou abrindo os seus olhos, para que você ande em obediência, para que você possa comer de fato o melhor dessa terra. Eu estou abrindo os seus olhos para que a palavra de abertura ministrada, com Deus ele fala de pensamentos e de planos e de projeção, para que você possa viver o que o seu coração desejou, é a obediência, porque nós queremos, eu quero ser abençoado, todo mundo quer ser abençoado. Se você perguntar para o ímpio, ele quer ser abençoado. Se você perguntar para o macumbeiro, o feiticeiro, para quem for, para o ateu, para quem for, ele vai falar, claro que eu quero ser abençoado, claro que eu quero prosperidade, claro que eu quero os benefícios, a melhor coisa. Todo mundo quer. Você perguntar isso para minha filha, ela vai falar a mesma resposta, ela já sabe o que ela quer. Mas a resposta para a gente ter o que a gente quer vem sobre essa palavra aqui. Então, amado, quando eu não obedeço, ao contrário das bênçãos, porque você é abençoado, em nome de Jesus, você é abençoado. Eu creio que eu estou diante de um povo que ouve, pratica e obedece a palavra de Deus. Então, para esse povo, que é você que está me assistindo, não tem como vir outra coisa, porque há princípios de obediência, e dentro do princípio da obediência, fala que as bênçãos virão. E eu falo, irmão, eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Tenho prova, tenho luta, mas em tudo eu vejo Deus me abençoando. No final, Deus ele me honra. No final, Deus ele me abençoa. No final, sabe, eu vejo as coisas tomando uma proporção que é só a mão de Deus. Então quem está em Deus e vive princípio, por exemplo, ele já tem um nível, ele nem sofre de ansiedade. E se há ansiedade, o nível de ansiedade dele é muito menor do que dos outros, porque ele sabe que ele está protegido por uma palavra. Então, amados, eu estou protegido pela palavra de Deus. E a cada dia que eu medito, cada dia que eu aprendo mais, eu decido viver nessa palavra, porque eu entendo que através dela, que a minha vida vai ser transformada. E a obediência é um princípio que vai me abençoar. A obediência é um princípio que vai te abençoar. Porque se eu andar em desobediência, se a amada igreja andar em desobediência, fala que eu serei maldito. A palavra fala que ao contrário da bênção, a maldição virão sobre mim. E eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na igreja. Eu não aceito isso na sua vida, irmão. Eu não aceito. Mas o que eu posso fazer é te ensinar, te instruir pela santa palavra, para que a palavra gere transformação na tua vida. Porque a palavra diz, Jesus vem dizendo, conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma palavra como essa tem que gerar libertação. O que é libertação? É uma transformação da mente. Quando você agora começa a descobrir de leis, e você começa a ser amparado, e quando você sabe das leis, você agora vai requerer o seu direito por ela. Temos advogado aqui, ó, entendeu? Você vai falar com ela, vai falar, fala o caso, e ela vai avaliar, você tem direito, e aí vai entrar com ser indenizado, vai ser restituído. É isso, né, irmã? É isso. Mas se você estiver errado, ela fala, não, você só vai perder dinheiro nisso aqui. É assim que procede. Então é o ato de você conhecer a lei,
É o ato de você conhecer a Sagrada Escritura. Então, há uma bênção de Deus para a tua vida, através da obediência. Amém? Quantos querem ser abençoados que dão glória a Deus? Então, seja obediente. Viva a palavra. Cumpra a palavra. Pratique a palavra. Seja fiel. Em tudo. Aleluia. Amado, existem muitas outras bênçãos de Deus na Bíblia, relacionada com a obediência a Deus. E é maravilhoso saber que quando obedecemos ao Senhor nosso Deus, Ele nos promete que não seremos, envergonhados, mas que as bênçãos de Deus virão sobre nós. Vamos se colocar de pé, irmãos? Passei do tempo, fiz de tudo para que não acontecesse, até diminuir aqui um ponto importante, mas vamos encerrar. Que você seja abençoado, que a sua vida, como eu comecei, uma transformação em todas as áreas de sua vida, através da obediência a Deus. E a palavra diz: Senhor, o que é melhor, obedecer ou sacrificar? Isso lá no Velho Testamento. Por quê? Quando eles cometiam um erro, o que eles tinham que fazer? Oferecer um sacrifício, matar um carneirinho, por causa da desobediência. E perguntaram, e a resposta vem: melhor é obedecer. E se você obedece, dispensa o sacrifício. Então tem muita gente que tem sacrificado várias áreas da sua vida. O casamento ruim, vida financeira ruim, sabe, tudo vai mal. O relacionamento com os pais vai mal, tudo vai mal, por causa de alguns princípios. Então hoje, revelou alguns princípios que vai transformar assim a sua vida, se você decidir não ser somente um ouvinte, mas ser um praticante. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra que transforma, que liberta, que nos dá propósito, que nos dá destino, que nos faz viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que nos faz conquistar aquilo que nós temos orado e clamado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra fala de planos e pensamento para realizar o desejo do nosso coração, que os amados irmãos presentes e aqueles que assistem na sua casa, nesse dia ou em qualquer outro dia, que eles possam ser, ó Pai, libertos, que as cadeias que o diabo tem lançado pela desobediência e tantos outros princípios que têm sido quebrados, caiam por terra, que eles sejam livres, que eles sejam libertos, que a maldição caia, saia da vida e que a bênção reine sobre ele, que ele seja feliz, que ele seja abençoado, que ele seja bem-aventurado, como meditado na palavra. Bem-aventurado o homem que teme e anda nos caminhos do Senhor, e a sua casa será abençoada, e em tudo que ele fazer, ele prosperará. Que haja bênção, que haja prosperidade em tudo e em todos presentes, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias e glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nosso culto está encerrado. Teremos uma reunião agora. Eu convoco todos os líderes e convoco a